Então bora, pessoal, começar aqui mais uma resolução de prova. E o que fala, né, gente? A primeira questão, ela fala o seguinte: em um sistema de controle de acesso de um órgão público, o tempo de permanência em horas de servidores do estacionamento é modelado pelos seguintes conjuntos, que representam as regras de diferentes categorias, né? Então a categoria A são servidores efetivos cujo tempo de permanência T satisfaz, né? O T então ele está entre o 2, né, ele está entre o tempo ali, né? Ele começa inclui o 2, né? E é menor que 8. Então o tempo ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8, né? Terceirizados cujo tempo de permanência satisfaz aquele conjunto, quer dizer o seguinte: o que está representando aqui, né, gente? Que o tempo ele é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 10. E o C ele é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 5. Aqui consegui, né? Só queria ver se está funcionando a borracha. Aí, gente, o que ele fala, né? Deixa eu pegar só outra aqui. O setor de gestão definiu que o tempo de permanência permitido para todos os usuários é dado pela interseção dos 3 intervalos, ou seja, o tempo deve atender simultaneamente às 3 regras. Ok, né? Nesse sentido, assinale a alternativa que representa corretamente o intervalo. Gente, é o seguinte: a gente quer um conjunto que satisfaça a seguinte ideia: tem que ser a interseção dos 3 intervalos. E volta aqui, professor. O que é uma interseção? Interseção é aquilo que é comum. Mas primeiro vamos escrever aqui os 3 intervalos. Ó. O A, então, intervalo A, na verdade, ele é formado por quais elementos? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Já que da forma como está escrito aqui, ele é maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 8. O B, ele começa no 4, 5, 6, 7, 8. E o C, ele começa no 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto interseção entre os 3 é quem? São os elementos comuns aos 3. Vamos lá. Tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Tem 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Opa! Somente esses em comum, né, gente? Então, começa no 4 e vai até o 5, certo? Então, como é que a gente pode escrever nessa linguagem de T aqui? Então, ele vai ser o T, ele vai ser maior ou igual a 4, menor ou igual a 5, que é o que diz na alternativa B de bola. Perfeito? Vem aqui, professor. Questão bem bacana que provavelmente procurava nos confundir colocando esse conceito de conjunto, mas a gente escrevendo e lembrando o que é uma interseção, a gente não tem como errar esse tipo de questão, perfeito? Você já sabe como resolver. Após o intervalinho aqui dessa questão, a gente vai para a segunda. Gente, o que fala então a segunda questão? Olha lá. Uma equipe de servidores públicos analisa processos licitatórios. Sabe-se que 12 servidores concluem um lote em 10 dias. Caso o prazo seja reduzido para 5, quantos servidores serão necessários? Gente, mais uma questão que envolve regra de 3 simples. Por quê, professor? Porque a gente está relacionando aqui duas grandezas. Grandeza é aquilo que a gente consegue quantificar. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem uma quantidade de servidores, que vamos chamar de S, e uma quantidade de T em dias. Ó, 12 servidores concluem em 10 dias. Se a gente reduzir para 5, eu vou precisar de quantos servidores? Reduziu o prazo, né? Agora vamos pensar. Vamos pensar assim, gente. Ó, se eu reduzir o prazo, sabe que todos os servidores concluem 10. Caso o prazo seja reduzido em 5 dias, quantos servidores serão necessários? Gente, se eu estou reduzindo
o prazo, né, eu vou precisar de mais gente, né? Então, ok, a gente tem uma quantidade X de servidores. Se daqui para cá eu estou diminuindo a quantidade de dias, eu estou diminuindo o prazo para eu conseguir terminar o serviço a tempo, né, gente? Assim, hábil, né? Eu vou precisar de mais servidores. Existe aqui uma relação inversa, certo? O que o professor quer dizer com isso? Ó? Se daqui para cá a gente está reduzindo um valor, daqui para cá a gente vai estar aumentando. Como assim? Ó? Pensa assim, ó, do 10 para chegar a 5, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo por 2, reduzindo pela metade. Então daqui para cá a gente vai estar, operação contrária, a gente vai estar multiplicando por 2. Então o x vai ser quanto? 12 vezes 2, 24. 24 o quê? Servidores, né, gente? Servidores. Ficamos com a alternativa D de detona. Vem aqui, professor. Muito obrigado. Muito legal essa questão, né? A gente vai, então, para a terceira. Eu já ia dizer muito obrigado, né? Até a próxima. Só que você continua no vídeo aqui, porque a gente está resolvendo essa provinha completa. Então, gente, vamos para a terceira questão, que fala o seguinte. Um servidor público do setor de planejamento de uma prefeitura modelou o crescimento da arrecadação municipal de um determinado imposto. Ele observou que nos primeiros 5 anos a arrecadação anual seguiu uma progressão, uma APG, né? No primeiro ano a arrecadação foi de 50 mil, no terceiro 200. Com base nessas informações, qual foi a arrecadação no quarto ano? Gente, o que acontece, tá? A gente vai precisar descobrir qual que é a razão aqui, ou seja, a cada ano eu estou multiplicando por quanto, já que é uma APG. Bom, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que o termo geral de uma APG é quem? É o primeiro termo multiplicado pela razão, multiplicando, elevando, né, n menos 1. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar o terceiro ano. O terceiro ano é o que? Ó, terceiro ano é igual ao primeiro termo, que é 50 mil, que multiplica a razão, que é que n menos 1 é 2. Mas 50, a gente tem no terceiro ano, arrecadou 200 mil. 200 mil é igual a 50 mil multiplicado por razão ao quadrado. A gente pode mandar esses 4 zeros embora, com esses 4 zeros embora, a gente tem o que? Que Q ao quadrado é igual a 20 que divide 5. O Q ao quadrado é igual a 20 que divide 5 é 4. Então, portanto, a gente vai considerar o Q é igual a 2. Mas aí você me pergunta, professor, mas poderia ser Q menos 2, né? Porque menos 2 vezes menos 2 é 4. Por que a razão aqui não pode ser negativa? Porque se fosse negativo, o próximo ano daria menos um valor, né? A gente não vai considerar então ser uma razão negativa. Então a gente vai manter ela positiva. Só tem esse detalhe. Então qual que é o quarto ano? É o valor do terceiro ano multiplicado por 2. Terceiro ano é quanto? É 200 mil multiplicado por 2, que é a razão. A gente tem quanto? 2 vezes 2 é 4. E a gente tem então 400 mil. Que seria o nosso A4, né, gente? Ó, a posição no quarto ano. A alternativa B de bacana, vem aqui, professor. Questãozinha muito legal. É muito interessante. As provas estarem agora pegando esse tipo de conteúdo mais específico de ensino médio, saindo um pouco de apenas razão e proporção, regra de 3, né, ou mesmo porcentagem, fração. Então o professor enxerga como uma tendência, então vale muito a pena estudar com carinho toda a temática que a gente vê lá no nosso querido ensino médio, perfeito? Gente, aguardo vocês na próxima questão, ok? Então bora, pessoal, para mais uma questão, né? Olha que interessante. Um servidor público do Departamento de Arquitetura de uma prefeitura precisa calcular a área total de uma pirâmide quadrangular regular que servirá de base para um monumento em uma praça pública. Ele obteve as seguintes medidas: a aresta da base, a aresta pode interpretar pelo lado, tá? A apótema da pirâmide, a altura da face lateral, 5 metros.
com base nesses dados, qual é a área total da pirâmide. Gente, assim, ó, uma pirâmide, então a área total, a área dela é a área da base somado pela área lateral. E a área lateral é a multiplicação entre o perímetro da base multiplicado pelo apótema, que a gente vai chamar de A, e vamos dividir por 2. Olha que questãozinha específica, né? Vamos resolver aqui primeiro então o seguinte, a área da base. A base é um quadrado, tá? Se eu tenho, como é que calcula a base de um quadrado? É lado ao quadrado. Então, se eu tenho um lado valendo 6, a gente tem que a área da base é 6 ao quadrado. Mas, qual que é a área lateral? Bom, professor, a área lateral, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Se eu tenho um quadrado valendo 6, cada lado vale 6, então eu tenho 4 lados, 6 vezes 4 é 24. 24 que multiplica 5, que é a face lateral, a gente vai dividir por 2. Então a área lateral é quanto? 24 que divide 2 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então a gente tem o seguinte, mais 60 aqui, né? A área total vai ser 6 ao quadrado é 36, mais 60. A área total é 60 mais... Bom, 60 mais 30 é 90, só que é mais 6, né? Então a gente tem que a área total é de 96 metros quadrados. A alternativa A de aprovação. E olhem aqui, professor, realmente estou bastante assustado que estão cobrando geometria, né? Pensando aqui em geometria plana. Lembrar de fórmula, ainda mais de um pirâmide quadrangular, gente. Então, né, os concursos estão mudando, gente. A gente está precisando ser um pouco mais específico, certo? Que é bacana, que se você está estudando aqui com o professor, você está resolvendo esse tipo de questão bem atualizada. Bom, te aguardo para a última questão desta provinha. Gente, bora então para a última questão desta prova, professor. Agradeço demais a você que me acompanhou até aqui. E, bom, bora lá. O que que fala, né, gente? O que que fala o enunciado? Olha que interessante. Olha lá. Em um órgão público, os servidores foram organizados em uma sequência lógica de acordo com o número de seu registro funcional, obtendo a seguinte ordem: 17, 21, 28, 32, 29, 43. Qual que é o próximo número da sequência, gente? Sequência numérica não tem erro, a gente vai ter que encontrar o padrão. Ó, daqui pra cá, a gente tá somando 7, certo? Na verdade não, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu tentar dar um... Na verdade é o contrário, tá, gente? Perdão. Daqui pra cá, a gente está aumentando 4. Daqui pra cá, a gente aumenta 7. Daqui pra cá, a gente aumenta... Opa! A gente tá aumentando 4. Daqui pra cá, a gente tá aumentando 7. Daqui pra cá a gente vai estar aumentando 4. Então, daqui pra cá a gente vai aumentar quanto? 7, pela sequência, né? Então, para encontrar o valor, é pegar 43 e somar 7. 3 mais 7 é 10. Vamos lá em cima, 0 aqui embaixo. 1 mais 4 é 5. A alternativa C de conquista. Vem aqui, professor. Muito obrigado, gente, e te aguardo numa próxima prova. Tchau, tchau.